Olá, bom dia, muito bom dia. Eu sou Deliane Monte. Olha isso aqui. É uma acerola que eu peguei aqui no quintal. E esse aqui é um tomatinho que eu peguei aqui no quintal. Essas duas coisas hoje me bateu uma saudade tão grande das minhas netinhas. Quando elas vêm pra cá, quando elas moravam aqui, a gente acordava e jogava pãozinho desmanchadinho para os passarinhos, que vocês podem perceber, não param de cantar, né? E a gente catava acerola, a gente catava tomatinho, aqui também tem mamão, né? E tem limão no pé. Aliás, eu já fiz até o meu suquinho de limão, tá aqui, eu acordei espirrando bastante. Não sei se tô com alergia ou se eu tô querendo ficar gripada. Querendo eu não tô, não. Mas isso me trouxe uma saudade tão grande, né? De estar com elas, de acordar aqui com elas. As meninas, quando elas acordavam, são duas meninas, né? Ayla, a mais velha, e Lara. Quando elas acordavam, elas iam para minha cama, aí cantava comigo, né? E eu adorava isso. Nossa, que saudade. E às vezes, quando era aniversário de uma amiga minha, de alguém que eu conheço, aí eu chamava elas e falava assim, vamos cantar parabéns? Dá parabéns para minha amiga. Aí elas cantavam com aquela vozinha gostosa de criança, né? E as minhas amigas ficavam muito felizes por receber um parabéns tão especial. Porque é especial, né? Uma criancinha cantando parabéns para você é muito especial. E aí, essas coisas especiais, né, me lembraram da palavra de Deus. Eu sempre vou lembrar da palavra de Deus. É minha vida, ela faz parte da minha vida, de toda a minha história e trajetória. É a palavra de Deus, né? E eu me lembrei de Jesus falando com seus discípulos momentos antes da sua morte. Jesus estava preparando tudo. Ele já tinha falado para os discípulos que ele ia morrer de morte de cruz. Ele já tinha falado assim, ó, vão para Galileia, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar para vocês. E eles não estavam entendendo nada. Mas um trecho que me lembra muito desse momento assim, nostalgia, saudade. Eu vou guardar isso no meu coração, né? Como hoje eu peguei essa vasilhinha aqui, cheia das frutinhas de acerola. E fiquei aqui toda com saudade de Ayla, de Lara. Fiz suquinho de limão que elas adoram, né? As minhas netas adoram fruta, legume, verdura. Suco, então, gente, elas amam. E aí eu lembrei que Jesus, ele vai falar algo semelhante, muito semelhante em Mateus 2. Não, gente, Mateus 26, versículo 29, Jesus fala assim, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus fala isso para os seus discípulos no momentos antes dos soldados virem, prenderem ele, né, e levá-lo. Ele sabia, ele tinha uma consciência da sequência dos fatos que iriam acontecer a partir dali. Ele chama seus discípulos, ele faz a ceia. No meio da mesa, né, entre os discípulos, tem um traidor que é Judas. E Jesus sabe de tudo isso. E embora Jesus soubesse, ele não envergonha Judas. Ele não fala assim, Judas é o traidor, ele vai me vender. Ele não faz acusações. Ele cumpre toda a vontade do Pai. E, além disso, ele deixa isso aqui em especial, uma promessa, que ele não vai mais beber do fruto da vide. Claro, Deliane, ele morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos, né? Enfim, ele disse, eu só vou tomar quando a gente estiver lá junto, na glória do meu Pai. Quando ele disse assim, que eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar. Então virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Deus, embora seja Deus, ele tem esses mimos, sabe? Ele tem essas coisinhas assim. Parece igual quando a gente sai de casa cedo e a nossa mãe, o nosso pai, alguém da nossa casa fez um lanche muito gostoso, mas você não estava ali para comer. E ele guarda. Quando você chega, fala para você assim, olha, você quando você saiu, eu fiz isso aqui.
e guardei esse pedaço para você. Existem coisas guardadas para você da parte de Deus. Nessa manhã, eu quero que você fique nisso. Se você estiver triste, se você estiver abatido, alegre-se. Deus tem coisas guardadas para você e coisas assim, sabe, mimosas, coisas pessoais, muito pessoais. O que é mais pessoal que nome, gente? Vamos ler uma passagem aqui, ó. Jesus tem um nome para te dar. Isso está em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? No Novo Testamento. Apocalipse 2, vamos abrir? 17. Vamos lá, fala assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer coisa mais pessoal do que nome? Quem tem os direitos de colocar o nosso nome? Uma pessoa que nos ama, né? A nossa mãe, o nosso pai, uma avó. Às vezes até homenageamos outras pessoas colocando o nome numa criança. Às vezes a criança não gosta muito do nome. Mas é algo extremamente pessoal. Deus é um Deus pessoal. Nessa manhã eu quero te dizer que Deus é um Deus pessoal, que Ele te ama muito, 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 e tem coisas pessoais para partilhar com você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie em Deus e Ele sempre estará com você em todas as circunstâncias da vida, sabe? Te fazendo perceber exatamente isso, que Deus tem saudade, que Deus procura a gente, que Deus faz coisas maravilhosas, né? Você lembra da passagem de Adão, que Deus todo dia, quando ia caindo à tarde, visitava Adão, falava com Adão, e depois que ele peca, Deus procura ele também? Então, Deus sempre nos procura. A verdade é que Deus nos procura mais do que nós procuramos a Ele, né? Isso é verdade. E Deus, Ele nos procura porque Ele quer que a gente entenda que aquele momento Ele está nos procurando, porque Ele tem o poder de falar aqui dentro, no coração, Ele tem o poder de falar aqui dentro, na mente. Ele tem esse poder. Ele pode falar sem demonstrar que está te procurando, mas ele prefere demonstrar a procura para que você perceba que para ele você é extremamente importante, que para ele você é indispensável, tá bom? E tudo isso eu lembrei por causa de como eu amanhecia meu dia. Eu amanhecia meu dia do lado do meu esposo, com quem eu durmo há mais de 30 anos, há 31 anos, né? E sou cuidada por ele, né? Ele é o meu sacerdote, ele é o meu amor, ele é tudo para mim. E dessa união a gente teve os nossos filhos. Nós temos 3 filhos que têm dado, graças a Deus, bom fruto na casa de Deus. E desses 3 filhos, a minha filha mais velha me deu 2 netas. Então a família cresce. E aí, por causa dessa frutinha, que é uma das coisas que gostamos de compartilhar em família, eu lembrei da Santa Ceia, da uva, que foi uma fruta que Jesus escolheu para simbolizar o seu sangue, né? Porque o vinho é um símbolo de alegria, né? O vinho é o símbolo de alegria, e Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa vida, Jesus é tudo pra gente. Então, nessa manhã, se você estava triste, alegra teu coração, fica feliz. Quando eu era menina, eu fazia coisas de menina, de criança, né? E uma das minhas bobagens, porque até hoje eu faço muita bobagem, eu brinco, eu faço minhas bobagens que eu gosto. Eu peguei o telefone para passar trote. Eu acho que eu que fui trollada. Por quê? Eu peguei o telefone para passar um trote e me veio na mente um hino que falava sobre o bom pastor. Gente, desculpa. Aí eu comecei a cantar esse hino. Eu liguei. No momento que eu liguei o telefone, uma pessoa atendeu do outro lado. E eu não sei te explicar como é que foi aquilo, mas a verdade é que quando aquela pessoa atendeu o telefone e eu comecei a cantar o hino, eu comecei a sentir, a saber e sentir o que aquela pessoa estava fazendo e como ela estava sentindo.
E eu cantei toda a canção. Nessa época, o nosso telefone, ele era um telefone comunitário. Como é que é isso? Era muito engraçado. Era um telefone de linha, que antigamente o telefone de linha, gente, era muito caro. Não era qualquer pessoa que podia ter um telefone. Então, aqui na Associação de Moradores do Sargento João Lima, onde eu morava, no Conjunto da Marinha, quando eu era criança, foi feito um plano de telefone comunitário. Para ligar, a gente ligava para telefonista. Gente, eu tô me sentindo tão antiga agora com essa história. A gente ligava para telefonista para ligar. Então todo mundo tinha o início, o prefixo era 3384. Aí tinha gente que era assim, 1230, 1231, 1232, era assim o telefone. E aí eu peguei o telefone e liguei para qualquer número. Engraçado é que quando eu liguei, eu não perguntei de onde a pessoa falava, mas eu sei no meu coração que esse telefone estava mais distante, não era ali no Conjunto da Marinha, sabe? Eu sei isso, né? A Bíblia chama isso de revelação. Mas enfim. E aí quando eu peguei o telefone e eu comecei a cantar o hino, eu sabia que aquela pessoa estava escondida. Ele estava se escondendo para não morrer. Era alguém jurado de morte. Eu não sei o nome, eu não sei quem é, eu não vi, Deus não me mostrou em visão a pessoa, eu não vi. Mas o que ela estava sentindo, eu sabia. Eu sabia que quando eu terminasse aquela ligação, ela ia me perguntar quem deu o telefone dela para mim. Eu sabia tudo o que ia acontecer depois que eu terminasse de cantar. Olha só que engraçado. E aí eu fui me preparando para responder enquanto eu cantava. Loucura, né? Muito doido. E aí, quando eu terminei de cantar, era um homem, um rapaz, né? Eu imagino que seja um rapaz, por causa da voz. Ele falou, quem te deu meu telefone? Eu falei, fica calmo, tá tudo bem, ninguém me deu seu telefone. Falei, eu vou te explicar uma coisa. Aí expliquei pra ele que o telefone tinha o prefixo, que eu sabia que era comunitário, e eu liguei pra qualquer final que eu já não me lembrava mais qual era o dele, e de verdade eu não lembrava mais. Porque quando eu comecei a sentir e saber o que se passava naquela vida, naquele coração, naquele momento, eu não quis nem mais saber qual era o número do telefone, porque eu era criança tem medo, criança se assusta, né? E aí eu falei para ele que Jesus amava ele, que Jesus tinha um plano na vida dele. Eu tenho certeza de que ele estava fugido e que ele estava se escondendo. E eu tinha uma sensação de que ele atendeu o telefone abaixado, tipo assim, sentou no chão para atender o telefone. Eu tinha essa sensação o tempo todo de esconderijo, sabe? E realmente, tudo que eu sabia que ele ia me perguntar, ele me perguntou quando terminei o telefonema. Então, o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele te ama incondicionalmente. Jesus não ama o pecado, mas o pecador ele ama, ele busca, ele faz essas coisas. Deus, ele é maravilhoso. Ele faz isso, ele te perdoa, desde que você tenha disposição de vir para Jesus e abandonar a prática do erro. Jesus, ele te recebe. Seja o que for que você tenha feito, ele te recebe, né? E o hino que eu cantei para ele era do Bom Pastor, que falava assim, gente, eu não sei cantar, tá? E assim, tô muito rouca, mas o hino era assim, ó. O bom pastor saiu um dia a procurar a ovelha errante que fugiu do seu aprisco, o bom lugar. Subiu aos montes, desceu os vales e a chamar, ó minha ovelha, aonde estás? Logo adiante foi encontrá-la. Entre os espinhos, pobre ovelhinha, quase morta, tomou-a nos braços e pela porta do curral a levou. Tirou-lhe os espinhos, sarou-lhe as feridas com amor, e a ovelha que antes era errante nunca mais a deixou. Para me cantar a segunda parte eu preciso de líquido. Só um minuto.
Esse hino é muito bonito. A segunda parte fala assim: assim tu vives, ovelha errante, a sofrer porque não ouves com prazer o chamado do bom pastor. Antes que caias entre os espinhos, como eu caí, melhor voltar do que fugir. Eis o chamado do bom pastor. 99 pra mim não chega, falta uma. Não me rejeite, venha aos meus braços, eu te acolho com amor. Assim te chama o bom pastor das ovelhas, que deu sua vida por ti numa cruz, o bom pastor Jesus. Assim te chama o bom pastor das ovelhas, que deu sua vida por ti numa cruz, o bom pastor Jesus. Jesus deu a sua vida por você na cruz do Calvário. Nessa manhã, se você estava com pensamento de dar cabo da sua vida, de fazer besteira desse tipo, não faz não. Jesus te ama, tem um plano na sua vida e você pode ajudar, levantar vidas, pessoas que estejam passando por um momento como você passou agora, que eu acredito que já tenha passado, tá bom? Essa mensagem é para você. Quando eu trabalhava na clínica da família, eu estava dentro do consultório odontológico, que eu sou TSB, né? Eu sou ASB e TSB, né? Que é auxiliar de saúde bucal e técnico de saúde bucal. Enfim, eu estava lá dentro, sentadinha, lançando os pacientes lá no computador, e entrou um homem e falou comigo assim: eu quero me matar. Eu pensei que ele estava brincando e ri. Quando eu olhei para ele estava falando sério, sabe? E eu falei para ele assim: por que você quer se matar? Aí ele me falou tantas coisas. Ele disse que é porque ele tinha uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, mas devido ao desemprego, ele não conseguia sustentar a sua casa. Aí eu falei para ele que isso não era a solução. Falei do amor de Deus para ele e ele não se matou. Depois eu cuidei dos dentinhos dele, da esposa dele, da filha dele, né? E virei amiga da família. Durante todo o tempo que trabalhei lá, eles sempre me procuravam quando tinha algum problema, alguma coisa, pra gente bater um papo, sabe? Você pode procurar um amigo, uma pessoa, mas você também pode dobrar os seus joelhos, porque tem um amigo chamado Jesus que está do seu lado e te ajuda sempre, tá bom? Deus tem esse cuidado peculiar, pessoal, né? Assim como eu li aqui, né? Que Deus nos dará um nome, que é coisa mais pessoal do que botar um nome em alguém, pôr o nome numa pessoa, não é verdade? É engraçado essa coisa do nome, porque quando eu nasci, minha mãe queria botar meu nome de Deliane, como é hoje, meu nome é Deliane. E quando meu pai foi me registrar no cartório, o escrivão, ele escreveu ao contrário, ele trocou o A pelo I. Ele colocou o A na frente, então em vez de ficar Deliane, ficou Delaine. Durante muitos anos eu estudei com esse nome Delaine, né? Então existem pessoas que me conhecem como Delaine e outras que me conhecem como Deliane. Aí outro dia alguém perguntou: você é Delaine ou você é Deliane? Eu ri, disse: eu sou os dois. Porque durante 17 anos eu fui Delaine, né? E depois disso eu virei Deliane. Mas como é que você virou Deliane? Então, quem nascia em 72, como eu nasci, tinha na sua certidão de nascimento uma faixa que cruzava a certidão assim, nesse sentido, e ela era verde e amarela. E aonde estava o nome da criança, da pessoa, não aparecia o nome. Então você tinha que colocar o nome.
Aí uma diretora do colégio falou para minha mãe assim: a senhora não leva mal, não? A senhora pede uma segunda via da certidão da sua filha, porque as pessoas podem fraudar com esse tipo de certidão. Eu não estou dizendo que a senhora está fraudando, não. Mas assim, se a pessoa pode escrever qualquer nome e matricular uma outra criança, e a gente tem que ter cuidado sobre isso. Né? A gente sabe, né, gente, que somem muitas crianças no Brasil e no mundo, e de repente uma pessoa pode usar uma certidão assim para fazer uma fraude. Ela estava certa, minha mãe compreendeu perfeitamente, foi ao cartório, e quando imprimiram a minha certidão, estava lá Deliane. A minha mãe olhou, sorriu, falou: olha, eu queria esse nome, mas esse não é o nome da minha filha, o nome dela é Delaine. Aí a moça do cartório pegou lá o livro lavrado, onde meu pai, em 72, tinha escrito meu nome, assinado meu nome lá, e estava lá, Deliane. Mas o escrivão datilografou errado. O meu pai, quando ele recebeu a certidão, ele tentou trocar, ele foi lá no cartório. O cara, antigamente o militar, ele era obrigado a andar fardado. Meu pai era militar, né? Meu pai já é falecido. O cara cobrou um dinheiro que dava para comprar um carro do ano, você tem noção? Ele queria ganhar um carro do ano para trocar o meu nome, que na verdade estava certo. Corrupção, né, gente? Fazer o quê? E aí meu pai falou: não, tá bom, ela vai ficar com esse nome mesmo. Então durante 17 anos eu fui Delaine. Hoje eu sou Deliane. E a Bíblia está me dizendo que eu vou mudar de nome de novo. Que Deus tem para mim, numa pedrinha branca, um novo nome, que ninguém conhece ainda, é algo tão exclusivo. Deus quer primeiro comunicar a você um nome. Deus sempre tem uma maneira única, pessoal e exclusiva de ver você. Eu posso dizer para você que eu te amo, né? A sua mãe pode dizer para você que te ama, o seu pai, o seu amor, enfim, seus irmãos, mas ninguém ama como Deus, né? A Bíblia vai dizer que Deus enviou Jesus para morrer por nós. E nesse texto de hoje que eu li, que Jesus fala com seus discípulos, que ele só vai provar da uva, do suco da vide, quando eles estiverem juntos. Nesse texto, Jesus está falando de coisas do céu para ele. Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição. Jesus está falando das coisas do céu, tudo que ele preparou. Ele está preparando tudo, a sua mensagem, eles não conseguem receber. E essa mensagem tão amorosa e cuidadosa de Jesus, ela também, sobre ela está o juízo de Deus. Juízo? Juízo. De que forma? Eu te explico. Jesus estava pronto para viver o castigo que nos traz a paz. Jesus estava pronto para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. No momento que ele assume a minha morte, porque eu tinha que morrer pelos meus pecados, quando Deus olha para ele, ele não vê Jesus, o seu filho amado. Ele vê os meus pecados e os seus pecados. Naquele momento, a Bíblia chama de castigo, porque foi castigo. Ele foi castigado por mim e por você. Ele foi cuspido no rosto, ele foi chicoteado, ele foi furado no seu lado. Tudo isso aconteceu, porque naquele momento desceu o juízo. Então hoje eu vou te dizer uma coisa. Hoje existe a porta da graça para você entrar, ela está aberta. E é através da aceitação de Cristo como o único suficiente Salvador. Né? A gente precisa aceitar Jesus para passar pela porta, porque Jesus é a porta. Olha aí. E aí, se você não aceitar Jesus, não foi porque ele não tinha um plano para você, não foi porque ele te rejeitou. Mas a gente às vezes rejeita Jesus porque a gente não quer largar uma prática errada, a gente quer mudar o que está escrito na Bíblia, a gente quer ressignificar muitas coisas, quando hoje o ser humano está tão confuso que ele nem sabe quem é ele mesmo. Ele acha que ele pode ser uma árvore, ele acha que ele pode casar com uma árvore, pode casar com uma bicicleta, porque perdeu a identidade. Não perca a sua identidade. Você vem de Deus, você é um sonho de Deus, é um filho de Deus. Deus tem um suco para compartilhar com você. Minimamente um suco. Deus tem do maná escondido, né? E a Bíblia fala que no céu
Tudo que a gente nunca viu, o que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que eu tenho preparado. É algo tão exclusivo como é exclusivo o teu nome, né? É algo tão especial que a gente nunca viu nessa terra, porque não é daqui, é de lá, é de Deus, tá bom? Um beijo muito carinhoso para você. Fica com Deus, aceita Jesus, anda no caminho de Deus, sabe? A igreja, nós os cristãos, não estamos aqui para condenar o mundo, não, a gente está aqui para dizer o caminho da salvação, para te abrir a porta da salvação. Um dia desse eu recebi uma mensagem no Zap, e eu achei muito interessante, que foi uma mensagem sobre um prisioneiro, que não sei se foi o governador, gente, eu tô muito esquecida, mas a história é mais ou menos assim, tá? De repente você recebeu no Zap, vai ver que eu falei alguma coisa diferente, mas vai ver que o sentido tá correto. Enfim, acho que foi o governador do estado, foi nessa cadeia visitar esse preso, né? E acho que a pessoa era cristã, ou foi o governador, ou foi um pastor, enfim. E levou uma carta para ele, e essa pessoa não quis abrir, porque pensou que era outra coisa, mas era uma carta para ele ser solto da prisão, era uma carta de perdão, sabe? E naquele dia o que ele rejeitou foi a misericórdia. Quando você rejeita Jesus, você rejeita o plano da salvação, você rejeita Jesus, você rejeita a eternidade, né? Só existe vida com Jesus na eternidade. Sem Jesus, a Bíblia fala de segunda morte. Tá bom? Então, assim, que você possa aceitar Jesus e ir para a vida eterna. Ir lá com a gente comer o maná, beber do suco da vide com Jesus e seus discípulos, tá bom? Creia nisso. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele diz. Ele não é homem para que minta. Um beijo no seu coração. Fica na paz. Deus te abençoe sempre.